Bom, como você bem sabe, se você está frequentando as exposições, Rodrigo, se puder abaixar um pouquinho o retorno, eu acho que está dando um pouco de microfonia aqui, por favor. Eu acho que é o retorno. Se você vem acompanhando as exposições do livro de Jonas, você está hoje na 9ª sessão e última sessão do livro. Nós já estudamos 9 sessões sobre o livro de Jonas. Coloquei as 9 sessões aqui para você relembrar. Fazendo um pequeno resumo, na primeira sessão, do capítulo 1, verso 1 a 3, nós falamos sobre Jonas fugindo de Deus, a forma como Jonas se dispõe a fugir de Deus. Na segunda sessão, que é o capítulo 1, versículo 3 a 4, nós falamos sobre as tempestades do mundo e como elas contribuem para um propósito que tem por base e por fim glorificar a Deus. Na sessão 3, do capítulo 1, verso 4 a 6, nós falamos sobre quem é o nosso próximo. Sessão 4, do capítulo 1, versículo 7 a 10, nós falamos sobre quem é você, falamos sobre a identidade do profeta Jonas e trabalhamos um pouco sobre o assunto identidade. Sessão 5, nós falamos sobre o padrão do amor, do verso 11 ao 17. Sessão 6, ainda no capítulo 1, olha só, nós ficamos 6 domingos apenas no capítulo 1 do profeta Jonas, do versículo 17 ao capítulo 2, ao versículo 10. Falamos sobre a graça que se revela no sofrimento. Sessão 7, falamos sobre o falso avivamento, capítulo 1, verso 1 a 10. Sessão 8, que foi a última, capítulo 4, verso 1 a 4, falamos sobre o coração do profeta Jonas. E hoje, o tema que põe fim à nossa série de exposições é a compaixão de Deus quando eu quero morrer. Então, se você puder já abrir, Jonas, capítulo 4, verso 4 ao verso 11. Nos últimos capítulos da nossa série, começar como se começa uma série da Netflix, fazendo uma breve reflexão e resumo. Nos últimos capítulos, nos últimos episódios, nas últimas sessões, nós aprendemos sobre como Jonas, mesmo resistindo, se converte à vontade do Senhor, dentro da barriga de um peixe. Chega basicamente todo vomitado na cidade de Nínive, talvez trazendo a imagem do deus Dagon dos ninivitas. Eu até separei a imagem do deus Dagon para os ninivitas, essa imagem aqui, ó. Dagon era representado como Deus peixe. Agora pense você, se coloque no lugar dos ninivitas. Você, sendo um ninivita, adora o Deus Dagon. O Deus Dagon tem essa fisionomia aqui, ó, um homem quase peixe saindo do mar. Agora você imagina a imagem do profeta Jonas saindo do mar vomitado e chegando a Nínive. Talvez, só talvez, não há nenhuma comprovação bíblica disso, mas talvez isso tenha mexido com a memória dos ninivitas, que já adoravam o Deus Dagon, ou o Deus Peixe, e ao ponto de pensarem, uau, esse cara está saindo da água todo vomitado, talvez seja um enviado de Dagon para pregar para nós. Bom, não se sabe se isso influenciou de alguma maneira a mensagem de Jonas entrar no coração dos ninivitas. O que nós sabemos é que o profeta aqui está chateado, triste, talvez em depressão, zangado, chateado demais. E ele está chateado por quê? Porque Deus converteu aqueles que ele chamava de inimigos. Então vamos ler, verso 4 a 11, capítulo 4. E o Senhor disse, você acha razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra diante da sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer,
Deus enviou. Quem enviou? Deus. Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva diante da planta ou por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero mesmo morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez ela crescer. Numa noite ela nasceu e na seguinte desapareceu. E você acha que eu deveria ter muito mais compaixão? E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, também dentre muitos animais? Aqui acaba. Acabou o livro. É isso mesmo. O livro acaba. Deu ruim. Obrigado, irmão. Quando sobra apenas a vontade de morrer. O livro de Jonas termina de uma maneira inesperada. Os grandes filmes de Hollywood não achariam nada atrativo um final como esse. Aliás, nenhum filme, nenhum livro, nenhuma narrativa acabaria de tal maneira. Foi uma pergunta, sem sentido, sem uma conclusão legítima, sem uma conclusão óbvia. Aqui não existe a saga do herói, popularizada pelo filósofo Joseph Campbell, onde há narrativas, onde se baseia, a vida do personagem se baseia em mitos e folclores, que geralmente esses mitos passam por um estado de quase morte, ressurgem mediante as cinzas e no final vencem aqueles que a história chama de vilão ou de vilões. Essa é a saga do herói inventada por Joseph Campbell, um filósofo, e essa saga do herói, ela influencia vários e vários livros e filmes hoje em dia. Vide Marvel, Vingadores e filmes de heróis e assim por diante, né? Aqui não tem a saga do herói. Aqui não se sabe quem é o mocinho e nem quem é o vilão. Aliás, nessa história de Jonas, todos são vilões. Todos são vilões. Se existe um herói em toda a história de Jonas, esse herói não é Jonas, esse herói é o próprio Deus. O nosso texto começa com uma pergunta, e ele termina também com uma pergunta. Que pergunta é essa? É razoável a tua ira? Por que será Jonas estava irado? O que estava chateando o coração do profeta? Eu te respondo. O que chateava o coração do profeta era que Deus é bom. E Deus havia decidido salvar os seus inimigos pessoais. Convenhamos, irmãos, a pergunta que Deus faz a Jonas parece fazer sentido para nós, mas ela não faz muito. Porque sim, era razoável que Jonas estivesse triste. Sim, a chateação de Jonas encontra lugar na história. Por quê? Deus estava perdendo tempo com um povo que há 150 anos à frente padeceria. Vide a Batalha de Nínive, que acontece em 612 a.C. A Batalha de Nínive, também conhecida como a Queda de Nínive, era um conflito militar, ou foi, né, um conflito militar, que decretou o fim da capital assíria, Nínive, invadida pelos babilônicos, e a morte de Sinzariscum, em 612 a.C., da Síria. Os babilônicos haviam contado com a ajuda dos medos para aniquilar a cidade. Ou seja, Jonas tinha razão.
Deus estava perdendo tempo com o povo que não se converteria. Deus estava perdendo tempo com o povo que 150 anos à frente seria sim destruído. Então, é razoável sim que Jonas estivesse chateado. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero expor para vocês? A chateação de Jonas é legítima, porque no fundo o profeta estava certo. Deus, por que eu estou pregando arrependimento para um povo que o Senhor já sabe que vai ser destruído? Jonas está chateado e tem vontade de morrer. E por que ele porque ele está desejoso de morrer? Porque ele teve sucesso na sua missão. Acompanhe aí o verso 6 do capítulo 4, por gentileza. Verso 6 a 8. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaia. Então, ele pede para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Por que Jonas deseja morrer? Porque ele teve sucesso. Isso significa que o sucesso nem sempre é um lugar blindador de mente. O sucesso tão almejado pelos coaches ou pela nossa modernidade, que é tão requerido por todos nós dizemos, sim, a vida se resume em ter sucesso pessoal. Esse lugar chamado sucesso, ele não blinda tão assim a nossa mente, a nossa saúde mental, a nossa saúde familiar, a nossa saúde espiritual. Dá até vontade de morrer, às vezes, tendo sucesso na vida. Jonas tem um encontro com Deus, ele reluta em aceitar a missão, ainda assim vai, prega para os ninivitas e eles se convertem. Ou seja, aquilo que Deus chamou Jonas a fazer, teve êxito, teve sucesso, mas a vontade de morrer veio mesmo assim. E pasmem, irmãos, a vontade de morrer veio não porque a vontade de Jonas se cumpriu, mas porque a vontade de Deus se cumpriu. Sucesso não é garantia nenhuma de felicidade, de contentamento, se o seu coração ainda estiver no lugar errado. Você pode ter um ministério de vento em polpa, sua empresa vai bem, sua família também. Mas e quando a vontade de morrer vem, mediante a isso tudo? É isso mesmo, Tiago? Homens e mulheres de Deus pensam em morrer? Homens e mulheres de Deus pensam em desistir? Homens e mulheres de Deus podem ter raiva de Deus? Eu tenho a impressão de que nós construímos uma imagem de que após a nossa conversão em Cristo, todas as coisas se tornam a mil maravilhas, sabe? Eu tenho a impressão de que nós criamos uma imagem de que andar com Deus é andar sem problemas, andar sem tribulações. Não há mais problemas. Estamos automaticamente em sintonia com a vontade de Deus. Logo, não há problemas. Não é difícil seguir a Deus. A gente sente paz em obedecer a Deus. Sim, fazer o que Deus nos pede é maravilhoso, nos traz paz. Pois bem, como diz Alanzinho, o profeta segue a vontade de Deus se cumpre, mas a vontade do coração do profeta é de morte. Não é fácil, nem sempre é fácil obedecer à vontade de Deus. Nem sempre o sucesso para Deus chega perto daquilo que você mencionou como sucesso pessoal. Nem sempre. Aliás, a Bíblia me retrata o contrário. Paulo, ao contrário do que nós falamos, diz assim: existe dois homens dentro de mim. Existe uma luta constante entre dois Paulos dentro de mim, e isso não me traz nenhuma paz, porque o velho homem está dizendo contra o novo homem. E a gente inventou. Quando é de Deus, a gente sente paz.
Mentira, gente. Que paz Jonas estava sentindo? Aliás, que paz Paulo estava sentindo ao ser degolado? Que paz esses homens e mulheres, apóstolos, discípulos da era primitiva, tinham ao serem degolados, ao serem empalados, ao terem as suas peles arrancadas? Me diz aí, qual é a paz de Estevão ao ser apedrejado? Aí você pode dizer, sim, Estevão viu a face de Jesus, ok, eu concordo, mas a dor da morte estava ali, não havia paz. Eu gosto da história de Lucas, evangelista, quando ele menciona a figura do anjo se apresentando a Maria. Maria, uma jovem de 13 anos, com sonhos pela frente, planejando o buffet de casamento, planejando lua de mel com seu noivo, futuro marido, José. De repente vem um anjo, e ele simplesmente acaba com a vida dessa mulher. Chega um anjo para uma jovem de 13 anos de idade, diz assim, oi filhinha, tudo bem? Tudo bem. Você vai ficar grávida. Grávida? Sim, grávida. Você vai portar o Salvador dentro do seu ventre. E o texto bíblico diz assim, e Maria perturbou-se o coração. No grego significa, ela ficou enlouquecida. Ela não teve nem um pouco de paz com essa notícia. Ei, deixa eu te dizer uma parada. Nem sempre aquilo que Deus quer fazer contigo vai promover paz dentro de você. Talvez promova um caos dentro de você. E glória a Deus. Se é a vontade dele, ele é soberano. Ele merece o caos interior. Por vezes, Deus sim, ou talvez quase sempre, Deus sim vai te esticar, Ele vai te incomodar, Ele vai te colocar numa zona de guerra, numa zona de conflito. A gente precisa definir o que é sucesso. Porque assim, sucesso para quem? Sucesso para você ou sucesso para Deus? Porque o sucesso para Deus era o profeta estar lá chorando porque os seus inimigos aceitaram a mensagem. O sucesso para Jonas era Nínive ir para o inferno. O sucesso para Deus era Jonas ficar triste, mesmo Nínive sabendo que 150 anos depois se perderia. E aí? Por que não há paz em nosso coração? No caso de Jonas especificamente, não houve paz no coração do profeta, porque o coração de Jonas ainda estava apontando para uma direção oposta à vontade de Deus. E aqui eu digo algo muito desafiador para todos nós. O maior desafio da vida cristã, grave isso, isso é o maior desafio da vida cristã. O maior desafio da vida cristã é viver pelo que crê enquanto convivemos com o que sentimos. Esse é o maior desafio de todos nós aqui. Jonas estava entre ser definido pelo que cria e ser definido pelo que sentia. O que ele sentia? Nínive, morra. Bando de endemoniado. O que ele deveria crer? Deus tem um propósito para Nínive. O maior desafio da vida cristã é viver pelo que crê enquanto convivemos com o que sentimos. Porque se todos aqui dessa igreja, todos, sem exceção, inclusive eu, se todos aqui dessa igreja seguirem a direção que o nosso coração aponta, todos pecaremos, todos. Todos nós desejamos coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus, todos nós, eu inclusive. Se eu decidir acordar e falar, hoje eu vou seguir o desejo do meu coração. Resultado, Tiago caiu em pornografia. Tiago caiu em adultério. Tiago caiu, sei lá, com alguma outra coisa. Então perceba, irmãos, a maior mentira que inventaram para nós é que quando Jesus entra no nosso coração, Ele apaga as nossas inclinações e desejos. Essa foi a maior mentira que a igreja inventou. Infelizmente, a partir de vias neopentecostais. Porque o nosso coração, ele está desejoso o tempo inteiro de fazer algo que não agrada
a vontade de Deus. Toda hora, gente. Você precisa entender isso. Independente de qual direção o seu coração aponta, o seu coração está apontando toda hora. Desobedeça. Seja definido pelo que você sente, não pelo que você crê. Esse é o maior desafio da nossa vida. Eu vi esses dias. Alguém, por gentileza, pode encher minha garrafinha? Obrigado. Esses dias eu chorei com uma notícia, enquanto todo mundo enfiou a pancada naquele GC Aguiar, por ele se definir homossexual, eu fiquei bem chateado com essa notícia, sabe? Chateado não pelo fato dele se definir homossexual, mas pelo que ele relatou, pela forma como ele relatou, que ele entendia do assunto, que a igreja dele entendia do assunto, e pior, a forma como ele tratou o assunto. Isso me deixou muito triste. Eu pensei assim, cara, talvez se o GC Aguiar fosse membro da Igreja Reformare, ele teria um olhar diferente para as suas inclinações. Eu vou te explicar por quê. Só pegar uma água aqui. Ele disse assim no Instagram: eu sempre tive desejos homossexuais. E aí ele disse que desde pequeno ele tentou, de alguma maneira, calar esses desejos. E aí a igreja, de alguma forma, também abafou isso. E ele decidiu viver sem olhar muito para isso. Só que chegou um momento da sua vida que esse desejo falava alto. E aí ele começou a fazer o quê? O que a igreja evangélica ensina? Hora que passa, né? Então faz propósito de oração que você vai virar heterossexual. O cara fez propósito de oração, jejum, subiu um monte. Fez jejum, subiu um monte, fez piedade, fez caridade, fez oração 24/7, fez tudo isso aí. Resultado, orou e o desejo continuava. E aí ele falou, não, eu devo estar errado, vou conversar com algum pastor. Conversou com algum tipo de líder, não lembro se era o pastor dele e tal. E o pastor disse assim, não, meu filho, se você continuar orando, você vai ser curado. Como se isso fosse uma doença, né? A doença se chama pecado, não homossexualidade. E a doença chamada pecado, ela prolifera, ela é a fonte de todos os outros pecados, seja homossexualidade ou heterossexualidade. A gente, às vezes, tem a interpretação de que o maior desafio de um homossexual que entra para a igreja é se tornar heterossexual. A gente faz um trabalho de heterossexualização, não de discipulado cristão. O que um homossexual precisa saber quando chega numa igreja, a primeira coisa que ele precisa saber é: Cristo te ama, Cristo está desejoso de caminhar com você, Cristo precisa ser o único motivo da sua existência, ele precisa ser a sua única fonte de amor e definição pessoal. É o que um homossexual, bem como um heterossexual, bem como um, sei lá, fala um pecado aí, um mentiroso precisa saber. Então percebam, o cara começa a orar, o desejo não sai, o desejo está lá. E aí o que ele diz, o que ele pensa? Bom, já que eu orei, já que eu fiz de tudo, já que eu fiz jejum, já que eu me confessei e não saiu, bora assumir essa parada. Eu sou homossexual e vou viver a homossexualidade. Se eu fosse pastor desse cara, eu falaria para ele assim, GC Aguiar, eu não sei explicar o porquê você sente o que sente. E, na verdade, a gente nem precisa de uma explicação racional, porque a explicação bíblica é Gênesis. Todos pecamos. Em Adão, todos nós caímos. Então, eu não preciso dizer se a causa é biológica, se ele tem desejos homossexuais porque ele foi abusado. Aliás, a igreja comete esse deslize. Às vezes, ela trata o cara que tem desejos homossexuais como alguém que foi abusado, nem sempre. Nós conhecemos vários e vários irmãos que não sabem sequer explicar porque sentem o que sentem. Então, se eu fosse pastor desse cara, eu falaria assim, Gessé, nem sempre nós sabemos por que sentimos o que sentimos, mas o nosso desafio é caminhar com o que sentimos, sendo definido pelo que cremos. Então, você vai continuar sentindo esse desejo
talvez até o final da sua vida. Não é isso que Tiago diz? Somos tentados pelas concupiscências da nossa carne. Então, da mesma forma que eu tenho desejos heterossexuais até hoje. Pode escandalizar falar isso para vocês, né? Gente, eu vou falar um negócio muito aberto aqui. Vou rasgar para vocês uma parada. Quem dera eu escolher ter desejos apenas pela minha esposa. Eu não tenho esse poder de atuação. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo definir o que eu desejo. Eu apenas desejo. O que eu posso fazer é escolher o que fazer com aquilo que eu desejo. Então eu posso ser atraído por uma mulher e dizer, eu sinto desejo, mas eu não sou definido pelo que eu sinto. Eu sou definido pelo que eu creio. Ou eu posso olhar o que eu desejo e falar, então eu ainda sou um moleque piranha. É tipo isso. Natasha fica com vergonha. Eu sou assim mesmo, gente. Isso você pode aplicar ao pornô, você pode aplicar a mentira, a ganância, a soberba, a altivez, a homossexualidade. Aí a gente precisa heterossexualizar. Perguntaram assim, como vocês discipulam um homossexual? Da mesma forma que a gente discipula um heterossexual. Porque quando você conversa com um heterossexual, o assunto sexualidade não toma frente na conversa. Você não fica assim, caramba, o cara é hétero, como é que eu vou evangelizar ele? Mas quando o cara é gay, você fala assim, e agora? Rapaz, como é que eu vou falar com um homossexual? É assim ou não é, gente? Por que o assunto sexual só toma frente da conversa quando o camarada tem desejos homoafetivos? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Sim ou não, gente? Ok. Jonas, então, fica de longe. Jonas fica de longe da cidade e ele decide olhar para onde o seu coração está apontando. Esse é o problema. O seu coração está apontando para vários caminhos. Agora, pôr o seu olhar naquilo que o seu coração está apontando é uma decisão. Você não precisa colocar o seu olhar para a direção que o seu coração está pedindo. O coração de Jonas estava pedindo, Nínive precisa morrer. E o texto bíblico diz, Jonas fita os seus olhos para a cidade de Nínive, esperando ainda que talvez Deus pudesse mudar de ideia. Então percebam, gente, olha isso aqui. Jonas, profeta, homem de Deus, crente, impulsos em seu coração. O seu coração pedia, Jonas, olhe para o seu ídolo. E Jonas olhou e ele pecou fazendo isso. Então a questão não é sentir o que você sente, é pôr os seus olhos para a direção que o seu coração aponta. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? O coração de Jonas era muito nacionalista. E aí ele põe a sua atenção no seu nacionalismo de volta. E aí acontece o que você acabou de ler. Jonas ainda, por mais que fosse um crente, no fundo, ele era definido pelo seu ídolo, pelo seu nacionalismo exacerbado a respeito de Israel. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Há um conflito dentro de nós. O conflito que aconteceu com Jonas acontece com cada um de nós diariamente. Há um conflito entre o velho homem e o novo homem, a velha mulher e a nova mulher. E diante desse conflito nós temos duas opções. Temos como dar ouvido ao velho homem e ao novo homem. Repito, o maior desafio da vida cristã é viver pelo que crê, enquanto convivemos com o que sentimos. Essa ideia de que você tem vício em cerveja, Heineken, e aí você vai pedir para o pastor orar, aí o pastor vai pegar a cerveja no púlpito, né? Aliás, eu acho estranho uma igreja ter uma cerveja Heineken de pronto ali, né? Teve uma que o pastor puxou uma maconha no bolso, velho. O cara comprou com traficante, né? Não, mas vamos lá. O cara é viciado em maconha, né? O pastor vai e puxa lá, ó, uma de 10. Aí ele fala assim, ó, eu vou fazer uma oração poderosa, irmão. Sente o cheiro disso aqui. Ai, quero fumar. Ai, eu quero fumar. Quer fumar, irmão? Quero fumar. Calma aí.
Aí coloca a mão na cabeça, em nome de Jesus. Senhor, coloca nojo no coração desse homem pelo cheiro de maconha. Aí acaba a oração, pega a mesma maconha. E aí, irmão, o que você sente agora? Tira isso da minha vista, tira isso da minha... Por quê, meu irmão? Estou com vontade de vomitar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Esse tipo de peça teatral só acontece lá, naquela que você conhece. Só lá. Isso na vida real, no cristianismo real, não acontece. Não vai ter uma oração poderosa que vai dizer, em nome de Jesus, todo vício de pornografia agora cai por terra e você agora tem nojo de pornografia. Aí você olha uma mulher exuberante lá no Instagram e... Caraca, que nojo. Não vai acontecer isso com hétero, não vai acontecer isso com homo, não vai acontecer isso com ninguém. Os nossos desejos continuarão pulsando dentro de nós. Os meus desejos pulsam no meu coração. Mas eu aprendi a refreá-los todos os dias. A questão é essa. Tiago, você aceita homossexual? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós discipulamos pecadores e orientamos pecadores a não mais serem definidos pelos seus pecados, seja ele homo ou hétero, ok? Pecado é pecado, mas a heterossexualidade também é pecado. Deus não quer que você tenha compulsão pelo sexo oposto. A norma bíblica para isso é o casamento harmônico, monogâmico entre um homem e uma mulher, como diz o livro de Gênesis, entre um homem e uma mulher, tendo uma relação complementar e harmônica. Esse é o padrão de Deus. Mas quem hoje tem olhares apenas para suas esposas? Ah, meu irmão, não mente para mim, não. Eu só tenho olhares para minha esposa, Tiago. É impressionante, depois que eu entrei na igreja, eu só desejo a minha mulher. Sério, você é um baita de um mentiroso, então. Seu pecado é a mentira, além da heterossexualidade. Significa que a gente peca? Não, a gente sente desejo, mas a gente refreia o que a gente sente, porque a gente se baseia no que nós cremos. Amém?